as circunstâncias permitiram-me ser teimoso. O centralismo não está nos sítios, está na cabeça das pessoas. E isso nota-se, por exemplo, de uma maneira gritante na cabeça dos editores de jornais, na cabeça dos editores das televisões, por exemplo, onde quando se passa qualquer coisa de interessante, por exemplo, em Matosinhos ou na Maia, não sei o que, eles não estão ao trabalho. Mas se a mesma coisa for a Lisboa, eles já dão, por exemplo, a mesma peça ou o mesmo concerto, as pessoas dão outra cobertura. Portanto, isto é uma questão que eu acho que é mental. Acho que a regionalização, entre aspas, deve começar na cabeça das pessoas. Voltando ao Carlos, T é uma alcunha, não é? É. Pode-nos contar lá para casa de onde é que vem? Vem precisamente desde os meus tempos de escola, quando eu era um pequeno perito em música popular, conhecia todas as coisas, comprava aquelas coisas, já não sou isso, há muito tempo. Aliás, hoje é impossível ser isso, porque há muito mais oferta, é impossível seguir o que se passa. Mas na altura podia seguir-se o que se passava, o mundo era mais pequeno. Bastava comprar-se as revistas certas. E eu comprava 2 ou 3 revistas, 2 ou 3 jornais internacionais e andava sempre em cima do que se passava, muito novo. E arrogava-me de conhecer os melhores discos e arrogava-me de dar secas aos meus amigos, de dizer, catequizá-los, de dizer-lhes quais os discos que deviam ouvir e os que não deviam ouvir. E tentava catequizá-los, de maneira que fiquei qual que vinha de ser um tarado musical, porque lhes dava grandes secas ideológicas sobre estéticas, em cima, sobretudo estéticas, sobre o que se devia ouvir e o que não se devia ouvir. Portanto, levei depois o M caiu e ficou o T. A escrita de letras vem desta paixão pela música? Exatamente. A escrita de letras vem precisamente pelo lado da música. As primeiras letras que fiz foram em inglês, foram feitas em inglês. O inglês é a minha segunda língua, portanto era a minha porta, o meu postigo de comunicação com o mundo exterior, numa altura em que Portugal era um país fechado ao mundo, e a música pop funcionava como um respirador para mim, não é? Para aquilo que eu pensava que podia ser o exterior, o estrangeiro. E a escrita em inglês era um bocado aquela ilusão de que eu também podia ser um deles. Um estrangeiro dentro de Portugal, porque eu sentia-me meio estrangeiro, meio português, havia aquela coisa de que tinha um bocadinho de vergonha de Portugal, do país que era, e depois isto desapareceu totalmente. Com o 25 de Abril eu fiz um pouco, praticamente a minha geração inteira, as pazes com o país e voltámos para dentro e deixou de haver muito... E tiveram a oportunidade de crescer cá dentro. Claro. Outra das paixões é o futebol. O futebol, exatamente. Dragão Ferrenho, não é? Exatamente. A minha ligação ao Futebol Clube do Porto, pronto, vem desde a minha infância também, desde muito cedo, desde os 6, 7 anos, desde que me conheço, numa altura em que o Porto era um clube perdedor, o que faz de mim também um detentor dessas memórias. Ou seja, eu dou valor ao sucesso do Porto, mas nunca me esqueço da costela perdedora que o Porto teve. Que teve. E eu, ver o Porto em maus momentos. Portanto, eu conheço gerações e gerações de portistas que não sabem o que é isso. Mas eu faço parte ainda dessa, de sair do Estádio das Antas completamente vergada. Hoje os adeptos do Porto são totalmente aburguesados. Porquê? Porque não suportam que a equipa tenha um dia mau. Eu próprio não suporto, mas tento logo corrigir-me, porque me lembro desses tempos. Não suporto. Em que havia muitos dias maus? Havia, quase todos os dias eram maus. Eu não direi todos, mas era uma coisa recorrente. E de maneira que hoje há um campeonato mau e o pessoal entra logo tudo ali em discussão sobre o que faz, o que não está e o que está. As pessoas estão um bocado mal habituadas também. Eu não sei se tudo começou com a letra de músicas e depois evoluiu para crónicas de jornais, revistas com que colaborou, publicou vários livros. Como é que foi esta evolução? Eu acho que este triângulo, música, literatura e cinema, sendo que 2 são derivados
da cultura popular, a música pop e o cinema, e a literatura sendo uma coisa mais alta, mais ligada à alta cultura. Eu sou um filho desta tríade. Circulo um pouco pelo meio das coisas e para mim é uma boa circulação, é um belo arejo, e considero que para escrever, seja o que for, seja letras ou crónicas, tem que se ter uma filiação qualquer, uma ligação à leitura, à literatura. É preciso, por isso que muitas vezes... Não é só inspiração. Pelo contrário, a inspiração só significa ter uma boa ideia. Sem uma boa ideia não se faz nada, mas eu não acredito na inspiração enquanto jorro divino que bafeja o utente. Isso não acredito, isso é uma grande história. Mas muitas vezes digo, sei lá, as jovens que às vezes com quem eu falo e que dizem que não são capazes de escrever, dificilmente eles poderão escrever se não tiverem essa ligação com o imaginário narrativo. O imaginário narrativo do cinema, da literatura, da poesia, é o que nos permite falar de nós por interposta pessoa, ou falar de outros através de nós. Permite-nos ser um pouco o mensageiro sem que nos identifique muitas vezes com os personagens. Permite-nos essa pequena trapaça, essa batota. Essa troca de lugares. Exato, e de pontos de vista. E eu digo-lhes que sem essas várias vozes que estão disponíveis nas técnicas narrativas que estão disponíveis nas várias artes, principalmente no cinema e na literatura, dificilmente nós depois poderemos pôr-nos na pele do narrador. O que é que está a fazer atualmente? Atualmente acabei de fazer uma peça aqui, precisamente no Constantino Neri. Acabei não, já foi em março, que é uma peça chamada Amor Solúvel, que é um musical que tinha canções e uma história musical, uma comédia. Agora vou fazer também lá uma Missa do Galo, uma coisa com música também, para o ano. E acabei também agora um livro de textos sobre o Porto, e que irá sair agora em setembro, e que se chama Cimo de Vila. Tem alguns textos, impressões, pequenos poemas, algumas letras de canções. Vai sair já no próximo mês. Setembro, fins de setembro, início de outubro. Fiquem atentos. E é isso que eu tenho gostado a fazer. Ou seja, o Porto inspira-o. Não, o Porto faz-me trabalhar. A inspiração, lá está. Agora apanhou-me, lá está o conceito que não existe. O Porto fala trabalhar. É o meu sítio de trabalho, ainda bem. Agradeço-lhe mais uma vez ter aceito o nosso convite e desejo-lhe todas as felicidades. Obrigado. Até à próxima. Obrigado, até à próxima. Despeço-me de si aqui também, desta vez na Escola Secundária João Gonçalves Zarco, onde viemos no Metro a Metro de hoje. Já sabe que para a semana continuamos com um novo convidado, sempre a descobrir o Porto. Chamemos-lhe apenas o amor.